Olá, olá, boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à agenda da tarde agora do Agrofórum 2024 do BTG Pactual. Vamos discutir e falar muito sobre o futuro do agronegócio. Começamos essa manhã, espero que vocês tenham tido um excelente almoço. Retomamos a agenda agora à tarde. Lembrando que todo esse conteúdo, para quem perdeu, não assistiu ou quiser rever algum momento, estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso próximo painel, que é muito especial, e vai debater o papel dos estados no futuro do agronegócio. Tenho a honra de convidar ao palco o governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Sejam muito bem-vindos. Infelizmente, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que também participará do nosso debate, não pôde estar presente hoje aqui, teve um probleminha no voo, mas estará conosco remotamente. Então, governador Eduardo Riedel, se já estiver por aqui, podemos plugar. Vamos lá ao nosso bom debate. Conto com a presença e a participação de todos vocês. Governadores, por favor, acomodem-se, sejam muito bem-vindos. É uma honra, em nome do BTG Pactual, agradeço a participação e a presença de todos vocês. Queria começar dando um panorama, um breve relato das perspectivas e da nova fronteira do agronegócio em cada um dos seus estados, né, respectivamente, Goiás, Piauí, Mato Grosso do Sul. Começando pelo senhor, governador Caiado, a gente sabe da potência que é Goiás para o agronegócio brasileiro. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os planos de expansão, de avanço, de área cultivada, produtividade, intensificação de tecnologia, valor agregado. Queria que o senhor desse um breve panorama para a gente, por favor. Bem, primeiro, muito obrigado aí por poder participar deste evento, com a repercussão que tem, e uma plateia seleta de formadores de opinião, de pessoas do setor, e que sabem muito bem que cada vez mais Goiás tem investido fortemente na área da inovação, da tecnologia, mostrando que é por aí que nós vamos chegar a uma produtividade cada vez maior. É algo que eu, como médico que sou, tá certo? Eu acredito na ciência, eu acredito exatamente naquilo que nós estamos fazendo hoje com os cultivares que são capazes de poder ter uma produtividade em área de cerrado, área, às vezes, muito mais inóspita do que aquela que nós imaginávamos, sendo elas todas hoje produtivas de vários, seja na área do milho, da soja, também desenvolvendo ainda mais um mercado, que é um mercado também que está iniciando muito forte em Goiás, retornando ele, que é o cultivo de arroz. Ou seja, em relação a isso tudo, nós criamos em Goiás um centro de inteligência artificial, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, e fizemos um acordo também com a Huawei, há 4 anos atrás, no meu primeiro mandato, onde nós criamos uma área de agricultura exponencial no estado de Goiás. E lá nós implantamos uma área de 5G, aquela época que não tinha ainda, e lá desenvolvemos robôs, drones, para fazer tudo isso na foto 5G, que realmente é de imediato a imagem, e o combate bem seletivo ali de todas aquelas áreas de contaminação. Junto a isso, nós desenvolvemos também uma prática que é aquela do desenvolvimento, do respeito às nossas bacias e a preservação das nossas cabeceiras. Goiás e o Mato Grosso, hoje, nós temos um programa conjunto chamado da recuperação do Rio Araguaia, Juntos pelo Araguaia. Nós estamos fazendo 5.000 hectares de recuperação nas cabeceiras do Araguaia. Isso é o maior projeto que existe hoje de recuperação. Nós estamos já entrando no nosso 4º ano, já com resultados significativos, contendo todos aqueles sedimentos que iam para o leito do Araguaia e também recuperamos seus mananciais. Além disso, nós fizemos um grande acordo, Amanda, com todas as entidades de classe, da UCB, Sindicato Rural, a parte nossa também de pequenos produtores, agricultura familiar, e criamos ali
um programa que tem, tanto é que nós somos hoje o estado que menor percentual de desmatamento ilegal no Brasil, é o estado de Goiás, por essa parceria que não será feita nenhuma concessão ao desmatamento ilegal. Isto provocou um sentimento também de respeito às pessoas irem à Secretaria de Meio Ambiente, saberem as regras, os seus critérios, para que não haja aquele processo de desmando completo. E para vocês terem uma ideia, nós trouxemos para o estado de Goiás também algo que só existia, eu como deputado federal que fui durante muitos anos, e também senador, tá certo? Só existe no papel, e nós transferimos do papel para a prática. Nós estamos agora pagando serviço ambiental, ou seja, não é uma teoria, no estado de Goiás já é uma prática. Para você ter uma ideia, a propriedade rural, que o cidadão tendo o direito, dentro do Código Florestal brasileiro, mas que não desejar fazer o desmatamento, tá certo? Ou se não, recuperá-lo e preservar as cabeceiras, nós pagamos para ele, pelo preço de soja hoje, mais ou menos 6 sacas de soja, tá certo? Para que ele mantenha o seu bioma ali, ou a sua propriedade, sem ser desmatada. Naquela área onde nós não temos a parte de rios, ou de córregos, ou de nascentes, nós pagamos em torno de 4 sacas de soja para que ele preserve tudo aquilo. Agora, é lógico que nós estamos avançando na tecnologia por produtividade. Nós somos hoje o 4º maior em produção de grãos no Brasil, tá certo? Mas empatado com o Rio Grande do Sul, às vezes a gente supera o Rio Grande do Sul, outras vezes não. Mas o que é importante é que, por hectare, hoje, nós temos a maior produtividade, que eu acho que esse que é um ponto que tem que ser realçado também, que é a capacidade nossa, dentro da área plantada no estado de Goiás, podermos ter aí uma safra que deverá chegar, tá certo, a 32 milhões de toneladas de grãos. Agora, governador Rafael Fonteles, falando sobre a sua região especificamente, né? Tem a Mato Piba, que é conhecida ali como a última fronteira agrícola, corresponde aos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Queria que o senhor nos falasse um pouco sobre o desenvolvimento e as oportunidades dessa região. Se é possível criar ali, por exemplo, um novo polo econômico com a pujança e o desenvolvimento que acontece no interior de Goiás, Rio Verde, no interior de Mato Grosso, Sinop, Rondonópolis. O que vocês imaginam, quais são os planos? Bom, obrigado, Amanda. Boa tarde a todos os presentes. Agradecer ao BTG, na pessoa do André e do Roberto, pelo convite a participar nesse momento tão especial. Bom, você colocou bem, Amanda, que o Piauí está dentro do Mato Piba, que é essa região de última fronteira agrícola do Brasil. E talvez o Piauí seja o caçula dentro do Mato Piba, mas que tem tido taxas de crescimento no agronegócio impressionantes. É como se estivesse acontecendo aqui no Piauí, no sul do Piauí especialmente, mas já chega também no norte. É um fenômeno semelhante do que aconteceu certamente alguns anos atrás no Goiás, no Mato Grosso. Então há um potencial enorme que deve ser aproveitado, e eu já aproveito a primeira pergunta para deixar registrado o que eu vim dizer aqui, que o Piauí é o melhor lugar do mundo para se investir. Então aqui temos investidores, e eu quero que conheçam mais o nosso estado para perceber esse potencial. A gente tem visto experiências de alguns investidores que inclusive estão aqui, alcançando níveis de produtividade impressionantes na primeira safra de exploração de uma determinada propriedade, alcançando em fazendas irrigadas, por exemplo, mais de 80 sacas de soja por hectare, e a segunda safra de algodão, mais de 400 arrobas por hectare, num sistema com bastante tecnologia, obviamente, mas aproveitando as condições naturais que o nosso estado oferece, de solo, de iluminação, não é, de luminosidade, e também um extenso lençol freático, o segundo maior do Brasil, fora da Amazônia, o que permite essa evolução para fazendas irrigadas que podem ter 2, 3 safras e aumentar enormemente a produtividade daquela terra. Então, a gente está realmente colhendo atualmente essa grande expansão do agronegócio no nosso estado, cada vez mais investidores de fora do Piauí se interessando, e a gente está de portas abertas
para exatamente apresentar não apenas as condições naturais do nosso estado, Amanda, mas também um ambiente de negócio extremamente facilitador para os empreendedores, respeitando, obviamente, a legislação ambiental, social, mas, sem dúvida, um estado amigo do empreendedor, porque há uma coisa que nos une, que é gerar emprego para o nosso povo. Então, por isso que a gente tem que estar lado a lado, o nosso governo e os investidores e empreendedores do estado do Piauí. Governador Riedel, o senhor está conosco remotamente, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui também. Já que Rafael Fonteles, governador, vendeu o estado dele, vou deixar o senhor vender o Mato Grosso do Sul também, todo mundo já sabe, faz parte do universo agro e, recentemente, muito mais associado à agroindústria do que propriamente a lavouras, né? Tem frigoríficos, usinas de açúcar e álcool, está chegando o investimento de papel e celulose. Conte um pouquinho para a gente das perspectivas e das oportunidades no seu estado. Uma boa tarde a todos que nos ouvem, saudar também ao BTG, agradecer ao convite em nome do Roberto e do André, cumprimentar o governador Caiado, o governador Rafael, pedir desculpa por não estar presencialmente aí, tivemos um probleminha durante o voo, tivemos que retornar, só o susto, está tudo bem, mas estamos aqui presentes com vocês para contar um pouquinho do Mato Grosso do Sul. E o bonito dessa história é que, para nós, o melhor lugar do mundo é o Mato Grosso do Sul, né, Rafael? Tenho certeza que o Caiado vai falar que é Goiás. E essa é a beleza desse nosso Brasil. Tantas oportunidades se colocando aí à disposição de todos que querem investir. E eu vou falar um pouquinho do nosso estado, como a Amanda colocou muito bem, o que aconteceu nesses últimos 15 anos, de maneira muito breve, e uma perspectiva futura, né? Nós estamos muito conectados com uma agenda que ela é global hoje, que é a agenda da segurança alimentar, da transição energética e do meio ambiente. E o agro e a agroindustrialização tem uma correlação direta com isso, né? Nos seus 3 pilares aí, e que faz a diferença e dá muita competitividade para o Brasil e para o nosso estado. Nos últimos 15 anos, nós saímos de uma área aí de 1.800.000 hectares de soja para 4,5 milhões praticamente. Nós fomos diversificando a nossa matriz de produção para aumentar a produtividade pecuária. Todo esse aumento de área com nenhum avanço sobre áreas de cerrado aberto, um avanço muito pequeno nesse sentido, e um avanço muito grande em cima de área de pastagem degradada. Hoje, saímos de 22 milhões de hectares de pastagem degradada para 17 milhões, não degradada, de pastagem, para 17 milhões de hectares de pastagem, e a gente não perdeu produtividade da pecuária de corte. E crescemos em suíno, em aves, novas fronteiras do desenvolvimento, grandes cooperativas participando desse estado com industrialização. A agenda da bioenergia, da transição energética, ela é muito forte no estado, né, com investimentos em biometano, a partir de inovações muito fortes na área do setor de bioenergia. Uma nova fronteira agrícola para os citros, outras fontes de investimento importantes que nós temos buscado incentivar aqui no estado. Então, se pegarmos cultura de grãos, culturas de cana-de-açúcar, proteínas animais de uma maneira geral, e somar a isso o aumento exponencial dos últimos 10 anos de florestas plantadas, os maiores parques industriais do planeta em produção de celulose vieram aqui para o estado. Nós estamos falando da Eldorado, da Suzano, da Arauco, começando agora. Suzano entrou em operação esse ano, a Arauco começando a terraplanagem e investimentos esse ano também. Bracel, já com nesse pipeline de investimento nas áreas industriais presente, o que já faz do Mato Grosso do Sul ter 1,5 milhão de hectares de floresta plantadas. Então, foi um volume de investimento muito grande na industrialização a partir de uma base agro que vem se diversificando. E isso, Amanda, a gente cria uma condição de competitividade muito grande para que aconteça. Nós estamos falando da infraestrutura, da simplificação, de todo o arcabouço tributário favorável à vinda desses negócios. Nós estamos discutindo fortemente na questão ambiental o balanço de carbono. O Mato Grosso do Sul está arrumando para ser um estado carbono neutro em 2030, isso graças a todo esse processo de investimento de indústrias absolutamente sustentáveis, geradoras de energia, e com balanço de carbono extremamente favorável para os processos produtivos. Então, o Mato Grosso do Sul atravessa um momento
que reflete diretamente no seu crescimento. Ano passado, 6,6% de crescimento, terceira menor taxa de desemprego, terceira menor taxa de pobreza extrema do país, e isso graças às oportunidades sendo criadas, e nos impõe desafios também, desafios em infraestrutura, em logística, desafios em habitação, na estruturação dessas cidades, muitas parcerias público-privadas sendo estruturadas para dar conta de todo esse processo de crescimento. Então, o Estado é um Estado que diversificou sua base de produção, chamou a indústria para processar aqui, e agora nós estamos avançando na estruturação do Estado para aumentar a competitividade desses negócios, Amanda. Vocês falaram todos aqui muito sobre oportunidades que o agronegócio oferece ao país, mas eu queria que a gente se debruçasse também um pouco sobre os riscos, né? Porque você sabe que essa plateia aqui está sempre de olho nos riscos. E aí, talvez um dos maiores seja, de fato, a emergência climática. A gente viu o que aconteceu com as enchentes no Rio Grande do Sul, as secas, as queimadas que devastaram grande parte do país. Tem um número aqui da CNA que diz que o prejuízo em junho e agosto chegou a 14,7 bilhões de reais em 2,8 milhões de hectares de propriedades rurais. Quer dizer, é muita coisa, né? Eu queria saber, começando pelo senhor agora, governador Caiado, o que vocês estão fazendo para mitigar esses riscos, em termos de políticas públicas, para combater e prevenir queimadas e outros eventos climáticos extremos. Bom, nós sabemos o quanto isso tem preocupado todos nós. Nós tivemos um período de estiagem este ano que não é comum em Goiás. Nós ficamos quase 6 meses, 5 meses e 20 dias sem uma gota d'água. Ou seja, foi uma seca longa e que, junto a isso, nós tivemos também um percentual muito grande de queimadas, e um percentual de queimadas criminosas, tá certo? Que foi um processo de tentar desestabilizar, principalmente as usinas, na colheita de cana. Isso aí foi praticado. Nós tentamos fazer uma modificação na lei, que foi o cidadão, quando for preso, não pode ser um crime afiançável, tá certo? E com isso ele teria que responder ali na cadeia. Ou seja, afastando aquela continuidade dos riscos de incêndios criminosos no nosso Estado. Mas é algo que eu tenho buscado muito para que os Estados possam legislar na parte da legislação penal e legislação penitenciária. Muitas vezes o empresário é penalizado por este fato. O segundo fato é nós que estamos cumprindo aquilo que nós estamos falando desde aqui. É tecnologia, é inovação, é cada vez mais criando também indústrias de bioinsumo, utilizando cada vez menos insumos minerais. Nós já temos hoje 3 grandes indústrias em Goiás, vamos para 12 grandes indústrias no estado de Goiás. Uma foi adquirida agora por uma grande empresa americana. Nós estamos levando aquilo que o mundo precisa, porque a agricultura tem que ser enxergada por 2 vertentes: a capacidade de alimentação que só nós temos no mundo, isto aí é algo que nós precisamos de fortalecer essa imagem, a capacidade nossa de produção de energia renovável, somos os maiores no mundo. Esses 2 fatores aqui, muitas vezes as pessoas denigrem a imagem do nosso país lá fora e nos responsabilizam por isso. Nós somos consequência deste processo. Tanto é verdade que hoje, por exemplo, o Brasil teve esse acidente, tivemos uma estiagem maior, mas nós somos o único país no mundo que preservamos todos os nossos biomas. Os outros países que nos criticam só têm florestas plantadas. As florestas originárias foram 100% destruídas. É importante, Amanda, que a gente tenha consciência, e nós estamos num ambiente muito propício para isso, que é aqui, num debate no BTG Pactual, que tem muitas lideranças aqui, muitos formadores de opinião. Me intriga muito, tá certo, o mundo todo reverenciar o Vale do Silício. Eu também reverencio. Eu gosto de pesquisa, eu gosto de investir em pesquisa na Google, na Apple, na Facebook, tanta coisa nova que surgiu lá. Mas, de repente, nós somos o único país que é autossuficiente para alimentar seu povo e para exportar. Nós somos o único país no mundo que temos conta de produzir energia renovável, seja biocombustível, seja bioenergia, seja biogás, biometano,
tá certo? E trazer data centers para instalar aqui em nosso país e fornecendo 100% de energia para ele. E, de repente, nós não demos conta de construir no mundo uma ideia de que o que está acontecendo no Brasil é mais importante do que o que está acontecendo hoje no Vale do Silício. Ou seja, a tecnologia embarcada hoje na agricultura brasileira é algo impressionante. Ou seja, eu costumo dizer que o grão de soja tem mais tecnologia do que um smartphone. Vai produzir numa temperatura de 44 graus, como é o Vale do Araguaia, vai produzir no Piauí. Então, quer dizer, tudo isto é tecnologia máxima. E nós estamos exportando para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. É o fato que nós precisamos de enaltecer isto aqui e não sermos denegridos nessa tese. E buscar esse entendimento com todas as lideranças que nós temos, que ficam muitas vezes repetindo teses, tá certo? Daqueles que todas as vezes querem dificultar o avanço do Brasil. Não adianta, a Europa, os Estados Unidos, eles só produzem uma safra por ano, gente. É isso, é questão climática. Nós vamos chegar a 3. Com a irrigação, nós vamos chegar a 3 safras plenas em nosso país. Nós somos a única região capaz de fazer isto. Esta é a realidade para um crescimento populacional que vai para mais de 10 bilhões de pessoas até 2050. Quem é que consegue fazer isso? E nós preservamos o meio ambiente. Nós somos, muitas vezes, rotulados e demonizados, muitas vezes, por falta de uma agressividade maior das nossas lideranças e do nosso governo em mostrar a importância e a relevância que nós somos para o mundo hoje e que nós deveríamos ter o mesmo reconhecimento de áreas outras na área da tecnologia e da inovação. Então, em relação a esses assuntos, eles não estão fora da nossa previsão. Tanto é que no estado de Goiás eu faço essa avaliação, 6 meses antes, desloco toda a minha estrutura social de corpo de bombeiros para poder atender as regiões que serão penalizadas, com encaminhamento também de medicamentos, de logística, para que possamos atender essas pessoas lá. Agora, nós somos responsáveis, nós temos responsabilidade com o que nós fazemos. As pessoas não podem rotular a agricultura brasileira como sendo uma agricultura feita mais ou menos. É a que tem a maior tecnologia no mundo. Isso me foi dito pelo vice-presidente mundial da John Deere. Por quê? Porque no Brasil nós assumimos o custo 100%. Nós não temos seguro rural. É outro seguro agrícola. É outro ponto que nós precisamos desenvolver junto ao sistema financeiro, que é exatamente junto ao governo federal, o que é que nós vamos poder dar de subvenção para instalarmos o seguro rural no Brasil com a parceria dos estados. São ações fundamentais, concluindo, são ações fundamentais que nós precisamos de criar no Brasil. O europeu, ele perde a lavoura dele, ele é quase ele recebe como funcionário, servidor do governo, recebe no final do mês o dinheiro dele. Nos Estados Unidos ele tem total seguro também, não tem prejuízo algum. Sobre o brasileiro recai o risco todo de mudanças climáticas sobre o produtor. Eu acho que o senhor tocou num ponto fundamental. Deixa eu explorar um pouquinho com o governador Fonteles. Quando o senhor fala em seguro rural, quando a gente fala em plano safra, em Proagro, instrumentos que normalmente são políticas federais, políticas nacionais, o que os estados podem fazer para potencialmente complementar essas políticas públicas ou então ter uma integração, uma interação melhor para o governo federal para aumentar esses instrumentos? Porque, de fato, você tem uma emergência climática, o produtor pode perder sua lavoura toda, né? Padece. Ou então, em algum tipo de integração, o senhor estava falando antes, né, do Banco do Nordeste, que tipo de instrumentos, mesmo com o mercado privado, com o mercado financeiro, podem surgir nesse sentido? Bom, no caso do Piauí e do Nordeste de forma geral, não sei como é o estado do Goiás, Caiado, mas tem o instrumento do Seguro Safra, que é uma coisa tripartite, governo federal, governo estadual e municípios, para proteger o agricultor, especialmente o agricultor familiar, em função de alguma eventualidade de perda da safra. O Banco do Nordeste, do ponto de vista do financiamento, é um diferencial enorme que nós temos na região Nordeste, financia bastante o agro no Piauí, no Nordeste de forma geral, então também é uma vantagem comparativa que nós temos na região para quem gostaria de investir no nosso estado. E sobre a temática da
prevenção de riscos, de fato, o fortalecimento, como disse o Caiado, do sistema de prevenção e resposta, ainda mais depois do que a gente viu acontecer no Rio Grande do Sul, está vendo acontecer na Amazônia, se tornou prioridade absoluta, não apenas dos governos estaduais, como também do governo federal. Essa capacidade de resposta rápida e um sistema de monitoramento robusto para você atuar preventivamente. Eu cito o caso do Piauí, em que mesmo nesse ano atípico no Brasil, nós conseguimos reduzir em mais de 20% a área que foi devastada por queimadas. E concordo também com o Caiado nessa repressão firme aos incêndios criminosos. É algo que, infelizmente, se tornou relativamente comum no nosso país. Então, o Estado tem que atuar firmemente para coibir e punir exemplarmente para evitar que outros se incentivem a fazer dessa forma. E só mais um ponto a respeito desse item climático. Uma área em que o Piauí tem se destacado bastante é exatamente na transição energética. O Piauí, para vocês terem uma ideia, produz 100% da sua matriz elétrica renovável. E nós produzimos 6 vezes a energia que a gente consome, em linha com o que foi colocado aqui, que o Brasil tem essa oportunidade única, além no setor de segurança alimentar, no setor de transição energética, de ser o provedor global de soluções de transição energética, tanto na área dos biocombustíveis, quanto na área da solar eólica e o passo seguinte, que é o armazenamento dessa solar, dessa eólica, dessa hidráulica, que é através do hidrogênio verde e seus derivados. Então, uma oportunidade única, cabe a nós aproveitarmos esse potencial, facilitando a legislação, estando em linha com o que o mundo está fazendo, para poder não perder essa janela de oportunidade. Então, o Piauí se posiciona bem hoje nessas duas áreas que são muito competitivas do Brasil em relação ao mundo. Segurança alimentar, o agro, que é o tema desse fórum, mas também transição energética, contribuindo para a descarbonização do planeta. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre essas políticas de transição energética, segurança alimentar, porque, obviamente, são pilares fundamentais do agro brasileiro. Só para terminar com o senhor, então, o governador Rideu, nesse sentido também, políticas de prevenção e combate a eventos extremos, políticas também, instrumentos que possam auxiliar, dar algum tipo de seguro e proteção ao produtor. O senhor tem um Pantanal aí, é uma tristeza a gente ver quando toda aquela área devastada, queimada, acho que dói no coração de todo brasileiro. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É isso, mas acho que foi bastante explorado aí pelo Caiado e o Rafael, né? O nosso maior potencial contra os extremos climáticos é o próprio modelo de desenvolvimento do agro que nós estamos desenvolvendo e já foi desenvolvido no país nesses últimos 30, 40 anos. Plantio direto, né? É um negócio fantástico, parece uma coisa simples, mas absorve milhões de toneladas de carbono ano após ano, é a base da nossa agricultura. O Caiado falou, é o que permite 2 a 3 safras por ano. Todo o modelo de industrialização, toda a perspectiva, estamos falando aqui de SAF, né, um gigante pela frente do ponto de vista de indústrias, de biocombustíveis. Então, nós temos uma avenida colocada e a gente não pode perder esse bonde. Nos próximos 25 anos, o consumo de petróleo vai continuar em alta, né, diante da demanda global, só que cada vez mais está sendo demandado pelo aumento de consumo fontes renováveis. O Nordeste brasileiro com eólica, como disse o Rafael, o Centro-Oeste com produção de bioenergia a partir de biomassa, e nós não podemos perder esse bonde. Investimentos se fazem necessários, a tecnologia nós temos e melhorando em desenvolvimento, há uma questão de organizar todo esse sistema diante do mercado global. Tocou num ponto importante, específico do Mato Grosso do Sul, né, e do próprio Mato Grosso, que é o Pantanal, um bioma único, extremamente importante, que tem 84% preservado ainda do seu território. Aprovamos no final do ano passado a lei do Pantanal e evoluímos muito nos sistemas de combate. 2020 havia sido o maior incêndio ocorrido na história do nosso Pantanal. As condições climáticas se repetiram esse ano de 2024 no nível ainda mais grave. Naquele momento nós tivemos 3,5 milhões de hectares consumidos pelo fogo, esse ano 2 milhões de hectares.
fruto de um grande investimento feito pelo governo do Estado e apoio do governo federal. Há que se dizer que houve também um aporte expressivo de recursos humanos, de capital, de equipamentos, ao longo de mais de 6 meses em que a seca predominou no bioma. Graças a Deus a chuva veio agora e encerrou. E esse é um processo de investimento constante. Estamos aprendendo também com sistemas de proteção de incêndios florestais e vamos colocar no bioma Pantanal toda uma inteligência para poder dar resposta mais rápida, com equipamentos mais modernos, uma área de difícil acesso, uma área que só chega de aeronave, helicóptero ou barco em algumas regiões. Então, realmente é uma situação extremamente difícil, mas que nós estamos avançando bastante para minimizar, diante desses efeitos mais extremos de seca, toda e qualquer possibilidade de perda da nossa biodiversidade pelos incêndios. Governador Caiado, a gente teve um painel mais cedo aqui sobre logística e acho que é bom saber também, do ponto de vista de vocês, quais são os grandes gargalos para escoar a produção no país. A gente deve ter uma super safra no ano que vem, 24, 25, teve problema de escoamento na super safra de 23. O que pode ser feito, o que está sendo preparado, o que o senhor identifica como os principais gargalos? Aí falo de fretes caros que tiram a nossa competitividade, rodovias e ferrovias, problemas de armazenagem. Olha, de uma certa maneira, depois de 40 anos, nós vimos acontecer algo que foi a Ferrovia Norte-Sul, né? 40 anos. Eu estava, há poucos meses atrás, eu estive na China e perguntando para eles como é que é aqui a parte sul aqui. São 111 mil quilômetros nós já temos construído. O Brasil deve ter uns 12 mil funcionando. Lá tem 111 mil. Os americanos têm mais de 200 mil quilômetros de ferrovia. Mas nós já demos conta, depois de 40 anos, fazer uma Norte-Sul, que já foi comemorado demais por Goiás. Imagina bem nós na região central do país, e temos agora uma oportunidade de termos 2 portos, né? De Itaqui, no Maranhão, e de Santos, aqui em São Paulo. E agora a ferrovia, está certo que é o FIOL, de integração leste-oeste, que é a que sai também de Goiás, no médio norte goiano, e já vai chegar em Água Boa o ano que vem. Então, já traz também uma outra alternativa. Quando ela estiver pronta até o Porto de Ilhéus, nós teremos o cruzamento da ferrovia Norte-Sul no médio norte do estado de Goiás. Isso dará a nós um diferencial significativo de transporte, né? Outro ponto importante, as rodovias, dentro do que eu estou vendo agora, e diante do que se tem hoje, né, desses caminhões, bitrem, tritrem, então é algo assim, com volume e peso extraordinário, né? Por mais que você faça uma qualidade boa de asfalto, dificilmente ela sobrevive o transporte rodoviário. Ela realmente tem uma degradação muito mais rápida do que aquilo que nós estamos fazendo agora. Começamos em Goiás, é um preço mais caro, que é o piso de concreto, né? O piso rígido. Mas entre de asfalto de 2 milhões e meio quilômetros, você vai para 5 milhões. A outra, mas é uma alternativa para ter uma durabilidade maior e ter uma condição de trafegabilidade maior. Isso é algo que a gente tem que investir muito. E quando nós falamos isso, é porque cada vez os estados, nós precisamos cada vez de industrializá-los mais, para que a matéria fique no nosso estado, para que a industrialização aconteça no estado. Porque ao produto exportado, nós governadores, nós não recebemos nada, porque tem a lei Candira, então não fica nada para nós, só fica ali a passagem da mercadoria. Quando nós temos a estrutura montada, seja ela de armazenamento, também de industrialização do produto, fica a mão de obra, fica o salário, fica a renda para os nossos estados. Então, isso é muito importante para nós, a vinda do empresário. Ou seja, se nós não tivermos a gestão aliada com o empresariado, nós não daremos conta, porque quem gera emprego, quem gera renda para o Estado, são exatamente vocês. E é isso que é fundamental, terem o Estado como parceiro, e não como dificultando a vida. É o que eu falo, olha, em termos de liberar burocracia para os empresários, todos nós estamos competindo, eu com o Piauí, com o Mato Grosso do Sul, reformando as nossas legislações tributárias todo dia para ser mais atrativos do que o outro. Isso é um lado salutar, positivo,
É isto aí é que nós temos que fazer para nós atendermos a logística, porque o Estado tem que arcar com muitas despesas. E as rodovias são caríssimas, então você tem que ter uma condição de dar isso ao produtor, porque não vai poder colher a safra no meio do atoleiro, e ter condições de chegar numa indústria, e a indústria poder ser investida no nosso Estado. Então, eu enxergo que a logística ela é fundamental, e nós ainda temos que trabalhar muito ainda para termos uma logística, principalmente ferroviária, para poder fazer jus àquilo que é o tamanho do Brasil e um país que produz 320 milhões de toneladas de grãos e deve repetir a safra. Para se imaginar, o aumento do Brasil foi de 600% em 40 anos, na produtividade e também no aumento de plantio de safra. Isso aí, gente, é inédito no mundo. Nenhum país cresceu 600% em 40 anos. Só nós demos conta disso e vamos manter nesse ritmo aí, deixando, ainda não acompanhando os produtores rurais e os empresários naquilo que é obrigação do governo, obrigação do Estado, em ter que dar a eles toda essa condição, junto com segurança, saúde, educação, programas sociais no Estado. Então, isto tem sido uma parte que deixa a desejar, e ainda não tem nenhum Estado que esteja ainda com todo esse sistema, pode-se dizer assim, perfeito, como se tem, às vezes, nos Estados Unidos ou na Europa. O governador Fonteles, bom, é o governo federal que tem que liderar isso, sem dúvida. A gente tem visto esse pipeline aí de concessões, leilões de portos e rodovias e ferrovias, tanto do Ministério dos Transportes como de portos e aeroportos. O senhor vê com mais otimismo para os próximos anos o que tem saído em termos de leilões e concessões, ou o senhor ainda identifica gargalos graves? Ali na sua região tem o Arco Norte, o Porto de Itaqui, que o governador Caiado mencionou. Bom, no caso do Piauí, nós procuramos fazer primeiro o dever de casa em relação às rodovias, porque é a malha predominante no nosso país, apesar de não ser a mais eficiente. Então, o estado do Piauí hoje tem a melhor malha rodoviária do Norte-Nordeste, segundo o ranking da CNT, e temos a maior PPP rodoviária do Nordeste, exatamente no Cerrado Piauiense. São quase 600 quilômetros que são operados por uma concessionária liderada pelo Grupo Simpar. Essa é uma modalidade interessante porque só o fluxo de caminhões com o pedágio não viabilizaria. Então, o Estado entra com uma contraprestação mensal para viabilizar essa PPP rodoviária. E queremos continuar ampliando nesse caminho para garantir rodovias permanentemente boas, adequadas. Mas o nosso grande sonho, e acreditamos, respondendo a sua pergunta, que no caso do Piauí vai dar certo, é conectar o sul do Piauí ao nosso Porto de Luiz Correia, que estava há mais de 50 anos semi-construído. E essa conexão poder ser feita ou via rodoviária ou também via hidroviária, porque o Piauí tem o maior rio nordestino, totalmente nordestino, que é o rio Parnaíba. Esse rio já foi navegável até a década de 70, então é algo que não é um sonho distante da realidade. Então nós devemos lançar um edital no próximo ano, e essa plateia aqui é muito seleta para isso, de uma PPP também, porque acreditamos que a viabilidade pode depender de uma contraprestação mensal ou anual do Estado, envolvendo a hidrovia e o terminal, futuro terminal graneleiro do Porto de Luiz Correia, no Piauí. A gente sabe que o maior porto do Arco Norte é Itaqui, mas há espaço nesse Arco Norte para uma expansão, até porque a produção não para de crescer, especialmente no Matopiba. Então, esse edital vai ser lançado, estamos definindo a modelagem, mas já temos várias aprovações internas junto ao governo federal, e a ideia é que seja uma PPP estadual. O porto já foi delegado para o Estado, a hidrovia deverá ser delegada para o Estado, e iremos fazer uma concorrência, obviamente internacional, mas a partir do Estado. Então, é uma oportunidade e será um ganho de competitividade no frete superior a 25%. Isso sem considerar o choque que a gente vai ter no preço do frete rodoviário, a partir de uma decisão que já foi tomada, mas não foi modulado ainda os efeitos, em relação à questão dos caminhoneiros. Então, é urgente que o Brasil avance na pauta da ferrovia e das hidrovias também, o que não é algo simples, tamanha a burocracia
que há na liberação dessas hidrovias. Não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que acreditar para a gente migrar gradativamente desse modal rodoviário para o modal ferroviário e hidroviário muito mais competitivo. Governador Rida, se o senhor quiser dar um pitaco em infraestrutura, tudo bem, mas a gente tem 5 minutinhos para terminar esse painel. Eu não queria que a gente deixasse de falar em COP30 e Agenda Verde, em que o Brasil é líder ou quer exercer essa liderança. O senhor já falou um pouco, mas queria saber, porque o Mato Grosso do Sul se consolidou, né, como modelo de transição energética, tem investido muito em hidrelétrica, em energia, em biomassa. Queria saber um pouquinho a fotografia do seu estado nesse momento, como é que o senhor vê o Brasil sediando a COP30 no ano que vem. Amanda, só para não perder o gancho da infraestrutura, que eu acho fundamental e rapidinho, né, diante do tempo, nos 3 modais, hidroviário, ferroviário e rodoviário. Rodoviário, pipeline de concessão. Agora, 6 de dezembro, já convido a todos, está o edital aberto, na B3, data marcada, 5,7 bi de CAPEX para 870 quilômetros de investimento em rodovia. 2 federais delegadas ao Estado e mais 3 estaduais que formam um lote só, um complexo, né? Isso somando mais dos 1.000 quilômetros que já foram a leilões e vamos continuar nessa pegada. Segundo ponto da rodoviária, rota bioceânica. Estamos olhando o Pacífico, né? A ponte pronta em 26, o acesso pronto em 26, junto com Paraguai, Chile e Argentina, que estão concluindo seus investimentos, nós vamos ter uma nova rota de escoamento para produtos agregados e para importação. É importante dizer isso. Aqui do Mato Grosso do Sul, da capital Campo Grande, para a oeste, fica extremamente competitivo, até porque 14 dias a menos de navio saindo dos portos do norte do Chile e que são muito competitivos, sem passar no canal do Panamá. Então, é algo que está nascendo, pronto em 26, para ser disponibilizado aí para as rotas comerciais. Ferrovia, né? Importantíssima a Malha Oeste, é uma discussão que está no âmbito do governo federal, junto conosco, junto com o TCU, para que a gente destrave esse importante equipamento para todo esse crescimento que está acontecendo. E hidrovia, importantíssima autorização para a adequação de alguns pontos de bloqueio hoje no Rio Paraguai. Nós estamos aí com um volume de mais de 12 milhões de toneladas de carga sendo necessitados para o fluxo normal de escoamento. O Paraguai já está fazendo, o Uruguai já organizou a sua saída pelo oceano e o Brasil precisa atuar fortemente nessas ações para liberar a hidrovia nesse sentido. Bom, posto isso, você coloca a questão da COP30, eu acho que é um grande desafio para o país, né, a COP em Belém, e uma grande oportunidade. Desafio de organização, desafio de conseguir atender de maneira adequada, né, o mundo que vai estar de olho na COP, mas uma grande oportunidade. Nós temos uma das maiores diversidades globais, nós podemos mostrar ao mundo a nossa competitividade nos nossos sistemas produtivos em relação à transição energética, à segurança alimentar e ao balanço de carbono. A gente fala muito e somos apontados a metade das emissões de carbono do Brasil como sendo da agropecuária. Mais da metade dessa metade é queimada ou derrubada. E nós temos uma grande oportunidade até para mostrar para o mundo o que foi o Código Florestal, o que é o Código Florestal, o que nós fazemos dentro da legalidade e o potencial. E parar um pouco com essa esquizofrenia que existe de que o Brasil é um grande agressor do meio ambiente. Nós temos que colocar as coisas no devido lugar em relação ao balanço de carbono, em relação à biodiversidade e em relação ao nosso potencial. Então, acho que a COP é uma grande oportunidade para que, de maneira organizada, com liderança bem equilibrada, colocado com dados técnicos, como o Caiado abriu a fala, ciência, informação, conhecimento, para levarmos para o mundo, sem dúvida nenhuma, o que nós temos de melhor em relação à sustentabilidade e meio ambiente. Desafio da organização, que não é fácil, mas tenho a convicção de que todos nós juntos, remando no mesmo sentido, nós vamos dar conta desse recado. Muito obrigada, governador. Vou dar mais um minutinho para o Caiado e para o Fonteles deixarem sua mensagem final, se quiserem endereçar a COP30 ou algum outro assunto, para a gente encerrar nosso painel. Bem, muito obrigado, Amanda, muito obrigado ao BTG. E, sem dúvida nenhuma, são debates como esse que mostram o que nós estamos fazendo desse lado do Brasil e que, sem dúvida alguma, gente, é um orgulho enorme para todos nós, a riqueza desse país.
é algo inimaginável. Eu, pela primeira vez, governador do Estado, já no meu segundo mandato, período todo, 24 anos como legislador, tive a oportunidade de ver quando o dinheiro é bem aplicado, quando você aplica em ciência e educação, em pesquisa, quando você avança em dar condições para as pessoas poderem emancipar socialmente, você nota o desenvolvimento que vem com tudo isso. E a agropecuária trouxe esse grande sucesso para o mundo todo e principalmente para nós brasileiros, que estamos usando isso de uma forma tão inteligente. Agora há pouco em Goiás, a Raizen instalou na cidade de Jataí ali a tecnologia do etanol segunda geração, que só o Brasil faz isso, rompendo cadeia de celulose e não agredindo em nada nenhum hectare de terra e aumentando a produtividade em 40% de um produto que vai ser a única alternativa para o SAF, para combustível de aviação. Então, o biometano agora, com base de capacidade de produção enorme, em grande quantidade, para a gente poder ter outra alternativa, é mostrar para o mundo essa beleza que nós fazemos e cada vez mais buscar de nós, nossos irmãos, todos que acreditem no Brasil e que possamos defender esse país nosso no mundo todo e não aceitar a tese de que nós estaríamos aqui contra aquilo que nós sempre sabemos preservar, que é a condição de nós continuarmos vivendo e continuarmos produzindo como é o Brasil, que é o meio ambiente. Então, muito obrigado, um abraço a todos e os convido para que visitem o estado de Goiás, Nordeste goiano ali na divisa da Bahia, como também do Tocantins, com mais de 2 milhões de hectares ali abertos para que nós possamos levar toda uma tecnologia, uma industrialização na região sul, sudeste, oeste goiano, já bem ocupado, mas nós temos uma faixa de mais de 2 milhões aí, esperando todos vocês lá, para a gente investir cada vez mais em tecnologia. Muito obrigado e estou sempre à disposição para que a gente venha e visitem o nosso querido Goiás. Governador Fonteles, a competição está dura, viu? A concorrência aqui para saber quem é melhor, mas o senhor foi privilegiado porque ficou com a palavra final. Vamos lá. Eu já disse que o melhor lugar do mundo é o Piauí, mas o Goiás também é bom, tá? E o Mato Grosso do Sul. Mas eu queria agradecer a oportunidade e apenas queria tocar um ponto na minha fala final, que é a nossa preocupação na formação do nosso povo. Nós vamos chegar ao final do ano que vem com 100% das escolas do Piauí, são 502, todas em tempo integral e todas com educação profissional e técnica. Porque o nosso interesse é que os investimentos venham e o nosso povo aproveite as oportunidades com os empregos de melhor remuneração. Então, essa é uma preocupação muito grande do estado do Piauí. Em todas essas escolas estamos inserindo o ensino de inteligência artificial, de educação financeira, de empreendedorismo, de todas essas áreas modernas para poder a gente aproveitar as oportunidades desse mundo tecnológico. Então, esse também será muito em breve, já é, porque o piauiense gosta de estudar muito, mas será um grande diferencial do estado do Piauí, essa formação em massa. Queremos chegar a formar 10 mil programadores por ano nessa área da economia digital, que é uma terceira frente que o Piauí avança, além da transição energética e também do agronegócio, que já é bastante desenvolvido, mas ainda tem um potencial enorme, especialmente na agroindústria, que é o passo seguinte que a gente quer avançar. Então, muito obrigado pela oportunidade, conheçam e invistam no Piauí. Obrigado. Muito obrigada, governadores, a participação de todos. Foi ótimo conversar com os senhores.